Pessoal, precisamos conversar muito sobre a DC Studios. O filme da Supergirl fechou seu segundo final de semana, confirmando o flop, que já era óbvio que iria acontecer, com uma bilheteria mundial de 100 milhões de dólares. E por causa desse flop monstruoso, as grandes redes de notícias de Hollywood estão tentando entender o que aconteceu no filme da Supergirl. E é aí que entra uma matéria da Hollywood Reporter, que olha, na minha opinião, é uma matéria extremamente preocupante, porque mostra que a Warner não tem noção do que está acontecendo. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre as declarações absurdas de um executivo sobre filmes de super-heróis, comparar isso com o filme do Homem-Aranha, que está se encaminhando para fazer 500 milhões de dólares no primeiro fim de semana, e também falar sobre a questão do James Gunn. Porque até então, a crise da DC era muito mais um relacionamento dos fãs com o James Gunn. Agora mudou um pouco, porque agora as trades, a Variety, Hollywood Reporter, The Wrap, esses sites estão criticando o James Gunn. E aí sim, é um buraco mais embaixo. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá. E um grande salve aqui para os novos membros, Wilt M. Lucas, Carla Moraes, Vinícius Luiz, Coisas Aleatórias e Gistalks. Valeu, gente, muito obrigado. Eu quero ressaltar que o canal precisa muito do apoio dos membros. Por favor, considere de virar membro, a gente tem algumas recompensas bem legais. E é esse apoio dos membros que permite que a gente tenha alguns vídeos especiais ao longo das semanas. Valeu, gente, muito obrigado e conto com o apoio de vocês. Beleza, vamos falar sobre DC Studios. Eu não sei o que tá pior de falar nesse momento, DC Studios ou Brasil. Mas vamos falar de DC Studios. Vamos para os números do segundo final de semana do filme da Supergirl. O filme alcançou 100 milhões de bilheteria mundial. E agora, a projeção aí, otimista, é que o filme vai fechar com 130, 140 bilhões de dólares. Olha, eu acho que vai ser por aí mesmo, entre 120 e 130. 140 eu até acho muito. Como a gente disse na semana passada, é um flop gigante na história da DC. É o segundo pior desempenho de um filme da DC na segunda semana. Para vocês terem uma ideia, Flash fez mais, Besouro Azul fez mais, e o Shazam, Fúria dos Deuses, fez 9,5, enquanto que Supergirl, 9,6. Então, meio que empatou com o Shazam, Fúria dos Deuses. E com isso, tá confirmado o flop, né? Se alguém tinha uma esperança que ia ter boca a boca, não sei o quê, isso tava muito fora da realidade desde a primeira semana, mas agora tá 100% confirmado. Durante a semana, vários sites de Hollywood tentaram entender o que aconteceu no filme da Supergirl. E é aí que entra uma informação muito importante. Foi revelado que existiam dois cortes desse filme. O corte do diretor, o Craig Gillespie, e o corte da DC Studios. Até o ano passado, durante aqueles testes de audiência que a DC estava fazendo, a DC tinha dado liberdade total para o Craig Gillespie fazer o seu corte. Aí chegou no momento que a DC, ela viu que o negócio não estava performando bem no teste de audiência. Então, ela assumiu o corte final do filme e cortou algumas cenas. O que se sabe é que 10 minutos do filme foram tirados e algumas coisas mudaram de ordem. Supostamente, aquela cena do flashback em Argo City seria no início do filme. E a gente teria mais cenas do Krem. Pelo que é dito, o Krem teria um passado na qual ele teria sido abusado. Então, o argumento que eles queriam dar para o vilão Krem no texto do filme é que ele estava replicando um ciclo de violência. Era isso. E o corte da DC Studios tirou todo esse negócio do Krem e mudou a ordem das coisas do flashback. A princípio é isso. Vou dar só a minha opinião aqui. Não acho que qualquer um desses cortes teriam feito diferença, tá? Ah, mas 10 minutos a mais teria salvo o filme? Não teria, tá, gente? Porque mais cenas do Krem não teria mudado nada esse vilão. O grande problema do filme, bem, na minha opinião, claro, é que não tem cenas da Ruth e da Supergirl nessa jornada. Esse era para ser o coração do filme e eles não filmaram isso, ou isso sequer estava no roteiro. Então não tinha para mim solução com qualquer tipo de corte que eles pudessem fazer. Mas enfim, o ponto todo é que isso tudo pega muito mal pro James Gunn. Porque o James Gunn, lá no vídeo de 2023, que já tem muito tempo, mas ele falou, disse que a visão do roteirista, do diretor, seriam preservadas. E no primeiro filme que ele não é diretor, acontece isso, com o estúdio assumindo o corte final numa tentativa desesperada de salvar o filme. E por quê? Porque o teste de audiência estava ruim. Ou seja,
bateu sim o desespero na DC Studios com esse filme. E é aqui que entra o que a gente tanto critica no James Gunn. As falas dele são utilizadas contra ele, porque o tempo todo ele faz uma promessa. Na hora de cumprir a promessa, mesmo que o barco esteja afundando, ele não seguiu com suas convicções. Ele tentou salvar o filme e nem com a intervenção dele fez diferença. Mas ele não foi convicto com suas ideias. E olha, eu nem culpo a DC Studios ter tentado alterar o filme, porque isso é uma coisa absolutamente normal em qualquer filme blockbuster. O corte final sempre foi do estúdio, com raríssimas exceções. O James Cameron. Ok, o James Cameron, sabe? Mas para um filme comum de super-herói, o corte é do estúdio. Mas o James Gunn, com a boca grande dele, vendeu um sonho. O sonho que o diretor, a visão do roteirista, não sei o que, blá, 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 vai ser preservado. Balela. E, de novo, por causa da boca grande dele, de prometer o impossível, porque, de fato, ele prometeu o impossível, ele é criticado por uma coisa que, se ele tivesse ficado quieto, ninguém ia reclamar. Porque 99% das vezes, o estúdio tem a palavra final do corte. Isso nos faz ficar preocupado com qualquer outro filme que o James Gunn não for diretor. Todos aqueles anos que a gente ficou falando, não, mas o James Gunn vai fazer diferente da Marvel. James Gunn não é a Disney. É a mesma coisa. Ele pode ter as melhores intenções, mas no final do dia, ele interferiu. O Kevin Feige, quando ele manda alterar um filme, quando ele pede para fazer regravações, ele também tem boas intenções. Ele também está pensando como melhorar o filme, como deixar o filme mais aceitável para grandes massas. Assim como o James Gunn. Então, assim, ó, eu acho que não cabe o papo do James Gunn de falar que os próximos filmes, sei lá, o Bane e o Deathstroke, quando sair, a visão do diretor, ninguém vai acreditar nessa história. Ninguém vai acreditar nessa história. E na matéria da Hollywood Reporter, eles conseguiram entrevistar um executivo de Hollywood, mas eles não dão um nome. Mas esse executivo dá uma justificativa de que a geração Z não tem tanto interesse em ver filmes de super-herói como a geração anterior, a geração millennial, que é a minha geração. Essa pessoa chega até dizer que esse gênero pertence aos millennials. E assim, a identidade dessa pessoa não é revelada. Talvez esse cara seja da Warner. Talvez ele não seja da Warner. Mas se alguém da Warner / DC Studios pensa desse jeito, tem que ser demitido agora. De verdade, gente, papo reto. Não dá para uma pessoa realmente pensar desse jeito. Não dá para querer colocar a culpa na geração Z ou na geração millennial. Não dá, não existe isso, gente. O filme do Homem-Aranha vai estrear daqui a 2, 3 semanas e a projeção de bilheteria é de fazer 500 milhões de dólares no primeiro final de semana. E aí, vai me dizer que a geração Z não vai ver esse filme? É só os millennials que vão ver esse filme aí do Homem-Aranha. Tá bom, tá? Eu vou fingir que vou acreditar. Gente, a DC disputa o mesmo mercado que a Marvel. São as mesmas pessoas que vão ver os filmes. Não existe justificativa, não existe desculpa, não dá pra jogar culpa em geração X, Y, Z, alfa, beta, não sei o quê. Não é culpa de nenhuma geração que o filme da Supergirl flopou. Mesmo que isso hipoteticamente fosse verdade, o gênero de super-herói é dos milênios. O que você vai fazer a respeito? Você vai tentar vender abacaxi para quem gosta de maçã? Né? Você vai tentar fazer maçã para vender maçã para quem gosta de maçã? Pô, eu quero lembrar que alguns anos atrás saiu Top Gun Maverick, o filme que, entre aspas, salvou Hollywood. E quem é que foi ver esse filme aí? Geração Z? Geração dos milênios? Sei lá, geração anterior dos milênios. Mesmo que um filme seja feito por uma geração milênio, você tem que conseguir conversar com os milênios. Ponto. E nem isso a DC conseguiu fazer. E eu ainda acho besteira você querer fazer filme pensando em gerações, porque um super-herói como Batman, Superman, Mulher Maravilha e entre outros da DC e também da Marvel, são personagens que conversam com todas as gerações. Porque todo mundo teve um ponto de entrada com esses personagens. Seja nos anos 80 com Super Amigos, anos 90 com Batman Animated Series, anos 2000 com Liga da Justiça, X-Men Evolution, o espetacular Homem-Aranha, 2010 com Desenho dos Vingadores, o próprio MCU. Todo mundo teve, quando criança, um ponto de entrada de desenho ou filme de super-herói. Todas as gerações gostam desses personagens. Não é culpa de geração. É culpa do desgaste do gênero, de como que você faz um filme que não tenta fazer nada diferente do gênero. É um filme burocrático, é um filme que não faz uma boa adaptação da HQ. São muitas coisas que aconteceram aqui. Não existe um único culpado. Bem, se tem um único culpado é o James Gunn, porque ele é o chefe maior. Foi ele que aprovou tudo ali. Mas, assim, na prática,
Um monte de gente é culpada ali. E bem, além disso tudo que tá acontecendo, como a gente entrou na temporada de bater no James Gunn, as próprias trades se aproveitam disso. E, obviamente, levantaram, né, a questão que o James Gunn tem contrato até 2027. Ninguém sabe bem quando o contrato de James Gunn termina. Alguns dizem que é 2026, outros dizem que é 2027. Me parece que o mais correto é que realmente o contrato dele termina em 2027. Mas enfim, você já começa a observar o movimento das trades em cima do James Gunn. E esse é um ponto que eu queria conversar com vocês. Porque uma coisa é sofrer pressão dos fãs. A Kathleen Kennedy ficou anos no Star Wars, bombardeada pelos fãs. Dia e noite, nunca parou as críticas em cima dela. Acho que desde o primeiro filme, o episódio 7, até agora que ela saiu recentemente. Mas ela ficou um grande período, apesar de sempre ser muito criticada. Mas nas trades, ela nunca foi criticada. Ela sempre foi bem vista. Agora, com o James Gunn, eu acho que é diferente. Quando você é criticado e, ao mesmo tempo, recebe muita porrada em artigos desses sites, The Wrap, Hollywood Reporter, né, Deadline, o clima pega um pouco mais pesado mesmo. Porque tá todo mundo ali no nicho, né? Hollywood é uma bolha. Assim, ó, sob fogo cruzado, não só dos fãs, mas também da imprensa. Eu tô curioso para ver a reação do James Gunn em cima disso tudo, né? Quando chegar a opção dele poder renovar o seu contrato, que me parece que a Paramount vai querer, será que ele vai querer? Quando ele sentou na cadeira de co-CEO da DC Studios, eu duvido que ele pensou que ia ser tão difícil assim. Mas é isso, é porrada atrás de porrada. Especialmente quando o filme seu flopa desse jeito. Eu quero lembrar que teve uma vez que o James Gunn entrou em treta com uma das trades. Eu não lembro exatamente se foi a Deadline ou a Variety, mas um dos sites publicou uma notícia de que a Adria Arjona seria a Mulher Maravilha. Aí veio o James Gunn e prontamente desmentiu a reportagem, em questão de segundos. E agora é até curioso, porque a gente está tendo novamente os rumores de que a Adria Arjona vai ser a Mulher Maravilha. Então, se no final a reportagem tiver certa e o James Gunn desmentiu, eu não sei como é que vai ficar pra ele, sabe? E se no final a reportagem estava certa e o James Gunn desmentiu a reportagem? O James Gunn não tá sofrendo porrada também pela imprensa lá de hollywoodiana, porque o tempo todo ele entra em confronto com os jornalistas de lá. As trades, elas podem ser muito cruéis. Especialmente se você não tem um bom relacionamento com elas. E é isso que eu não sei se o James Gunn tem nesse momento, um bom relacionamento. Porque a toda hora ele entrava nas redes sociais para desmentir matéria. E sabe como é que é? Desmentir uma matéria de um jornalista, os outros jornalistas vão ficar do lado dos jornalistas. E assim, talvez eu esteja supervalorizando isso. Talvez seja uma coisa pequena. Talvez no fim isso não incomode a permanência do James Gunn. Mas é que eu acho que é bem diferente você sofrer porrada dos fãs e você levar porrada das trades. Ainda mais com os dois juntos e ainda mais com o seu filme flopando. Sabe, é muita pressão. Eu não sei se o James Gunn aguenta essa pressão. E quem tá falando isso é uma pessoa que quer a continuação de James Gunn. Mas, assim, ó, é uma pressão muito grande. O contrato tem que ser renovado, né? E é totalmente possível o contrato não ser renovado e darem uma desculpa de que o James Gunn quer focar em outros projetos, quer focar em outros tipos de filme. Eles podem até meter a desculpa que ele sedimentou a base do DCU, sabe? E foi ver outras coisas. E o DCU do James Gunn seguir sem o James Gunn. Existem inúmeras justificativas que você pode dar pra dizer que o James Gunn vai sair. Seja por motivo dele, ele que quer sair, ou porque a Paramount não vai querer. Mas pra mim é inquestionável que existe uma pressão diferente no momento que você é cobrado pelas trades. Ah, Gabriel, mas então o que o James Gunn pode fazer? A gente volta pra aquele papo. Primeiro, James Gunn tem que sair das redes sociais, não pode ficar falando toda hora. Saiu um artigo na Variety. Deixa o artigo na Variety, James Gunn. Deixa. E agora, realmente, assim, a confiança tá quebrada por causa de um flop como esse. Você tem que reconquistar essa confiança. Se realmente O Cara de Barro é um bom filme, a DC Studios tem que vender a narrativa que é o filme do diretor, que é o roteiro do Mike Flanagan. A narrativa que a DC Studios tem que fazer é que o filme é bom desse jeito porque ela deu a liberdade para essas pessoas fazerem um filme. Essa é a narrativa que a DC Studios tem que fazer no Cara de Barro, né? E o filme tem que ser bom, obviamente. E claro, para fazer uma narrativa dessa, você não pode interferir no filme. Você tem que deixar que o diretor faça o seu filme. Ah, mas o teste de audiência tá dando ruim. Confia no diretor. Já aconteceu de ter filme que não performa bem no teste de audiência, aí chega no lançamento e o filme vai bem. Acontece. É aquele negócio, tem que acreditar no que você tá fazendo. E aí, bem, consegue um sucesso com Cara de Barro, consegue emplacar essa narrativa, ganha um pouquinho mais de confiança.
vai pro Homem do Amanhã. O Homem do Amanhã tem que ser bom, tem que fazer uma boa bilheteria, tem que deixar empolgado, tem que ter aquela questão da cena pós-crédito. Enfim, tem que jogar o jogo, que o James Gunn tanto não gosta de jogar, mas, né, a corda tá ficando apertada para ele. E, claro, tem que anunciar grandes projetos. Porque cada vez que ele anunciar um projeto pequeno, do Gorilla Grodd, Jimmy Olsen, do Bane e do Deathstroke, vai sempre ter o ranço que ele não tá escolhendo bem os projetos. Ele tem que dar um projeto grande, e aí ele pode dar um projetinho pequeno também, sabe? Eu até acho que não precisa fazer, mas você sabe como é que é o James Gunn, né? Ele quer fazer 2 filmes por ano, alguma coisa assim. Ele vai continuar nessa ideia. Então, assim, me parece que o Bane e Deathstroke é impossível de não acontecer. Esses projetos que a galera não tá muito afim de ver, Bane e Deathstroke, Jimmy Olsen, eles vão sair, gente. Então, o que resta fazer é entender que a galera não vai ficar muito hypado, mas entregar um grande anúncio. Esse grande anúncio, né, só pode ser Mulher Maravilha, né? Não nos resta muita coisa para trabalhar. Talvez o Batman Prevent the Bold? Talvez. Mas me parece improvável porque agora está acontecendo todo o negócio do The Batman parte 2. Filmagem, depois marketing, duvido que eles anunciem o Batman nessas circunstâncias. E é isso, dá para recuperar, não é terra arrasada, dá para acreditar, mas tem que entender como que o jogo é. James Gunn teima em não querer jogar o jogo, até briga com a imprensa. E o jogo é filme grande, cena pós-crédito, bom relacionamento com a imprensa, bom relacionamento com os fãs. E, claro, bons filmes, né? Porque nenhum universo vai continuar se não tiver bons filmes. Mas dá pra recuperar. É só o segundo filme. Galera, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham de toda essa situação do James Gunn. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo das novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.